Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é terça-feira, 25 de novembro de 2025. Olha só, no programa de hoje, a gente vai trazer um especialista, uma entrevista com um especialista, que é o Marcelo Azevedo. O Marcelo é das figuras que mais conhece os bancos, o sistema financeiro brasileiro. Ele trabalhou por 35 anos em banco, né? Além disso, ele tem uma formação enorme, né? Que envolve geografia, que envolve estatística. Ele é doutor em relações internacionais e está fazendo um pós-doutorado também, que ele vai falar para a gente sobre esse pós-doutorado. E, entre outras coisas, ele publicou no ano passado um livro assim, que eu acho que é um marco quando se trata de estudos sobre o sistema financeiro. Foi um livro sobre o sistema financeiro chinês, né? É um livro muito interessante que se chama As Finanças do Dragão. É um livro muito interessante. Ele desvenda o sistema chinês, ou o sucesso chinês também, nessa área, de uma maneira muito assim, didática, né? Então, eu considero o Marcelo a pessoa mais indicada para o que eu pretendia hoje, que é a gente ter uma conversa franca, aberta, de forma didática, sobre o sistema financeiro brasileiro, em especial essa fraude do Banco Master, criado, né, por um banqueiro mineiro, o Daniel Vorcaro, que está preso. Ele foi preso pela Polícia Federal quando tentava deixar o país pelo aeroporto de Guarulhos, no seu jato. Ele iria para a Ilha de Malta, ao que tudo indica. Tem versões que ele iria para outros locais, mas o paradeiro final era Malta. E antes disso, ele tentou, de tudo quanto é jeito, vender o seu banco para o BRB. No dia, inclusive, em que ele foi preso, o jornal Folha de São Paulo colocou em manchete que tinha um investidor internacional que estava comprando o banco. A gente não sabe se foi uma barrigada da Folha ou se a Folha entrou na tentativa de ajudar o fraudulento Banco Master, né? Isso aí é uma questão que fica uma interrogação aí. Então, como são muitas questões, porque esse banco ele fez muitos esquemas, né? E vai dar prejuízo a muitos fundos de pensão, né? Envolvendo aí aposentados, no Rio de Janeiro, no Amapá, em 18 cidades brasileiras, inclusive uma aqui em Minas, Congonhas, né, que aplicaram nesse banco, que a gente não sabe muito bem por que aplicaram nesse banco, né? Tudo indica que tem aí uma articulação política, né, um esquema político aí, envolvendo esse tipo de aplicação. Mas isso tudo a gente vai conversar com o Marcelo. Então, eu já vou convidar o Marcelo para entrar aqui no nosso estúdio virtual. Ângela. Obrigado pelo convite. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente sempre trocando ideias, trocando saberes, né, sobre vários assuntos. E sobre bancos é um assunto que muito pouca gente entende. Exato. E precisa entender, né, Marcelo? Porque, olha aí, né? Quanto prejuízo esse Banco Master está dando e vai dar, porque a coisa não acabou ainda não. Ângela, assim, a gente vai pensar o seguinte: quem é que regula o sistema financeiro? Esse debate aparece? Não, ninguém. Não. Ninguém? Como assim? Ninguém. Vamos fazer uma conversa séria, assim, vamos esgotar na história. Há mais de 50 anos que ninguém no mundo debate regular o sistema financeiro. Desde a taxa Tobin nos anos 70, nunca mais se debateu. Então, no mundo, certo? Então, assim, a nível internacional, ninguém debate isso. Uhum. Ninguém. A concessão da China, que tem a regulação própria, muito, ao qual eu acho que é o ideal, o mundo capitalista não debate isso. Institucionalmente, no Brasil, é o Banco Central. Agora, vamos olhar com mais detalhes, assim. Essa regulação efetivamente funciona? Não. Vamos combinar, a gente está falando agora aqui de um banquinho que quebrou, um banco médio,
mas a gente podia falar, há um mês atrás, das relações do PCC com a Faria Lima. Ou eu podia, há uns meses atrás, falar da relação entre o Comando Vermelho, uma fintech e Bitcoin. Um pouquinho maior, eu poderia falar do esquema das lojas americanas. Então, assim, efetivamente, você não tem um controle do Estado sobre a movimentação financeira. E mais que isso, assim, sob uma égide, abre aspas, né, de livre concorrência, etc. e tal, né, que os aposentados, inclusive ao qual eu me incorporo, tiveram seus dados bancários, abre aspas, disponibilizados para 90 instituições financeiras no país. E essas repassaram os nossos cadastros para terceirizadas, quarteirizadas e tudo mais. E qual é o resultado, efetivamente, dessa total e completa falta de controle? Fraude. Os aposentados estão sofrendo fraude por conta desse pseudo liberalização dos cadastros do INSS. Por exemplo, você não tem controle. Eu peguei agora, vou até publicar um artigo agora na revista da Universidade de São Caetano do Sul, que eu digo, olha, o que é fintech? Fintech nada mais é do que você juntar tecnologia informática com finanças. Fintech é isso. Aí você vai olhar, como eu olhei, a regulamentação do Banco Central, herdada do Campos Neto, parece uma regulação de uma empresa de informática, não de uma instituição financeira. E aí, você vai, porque é uma coisa simples, você vai pagar um boleto qualquer, diz lá, banco não sei o quê, que você nunca ouviu falar na vida. Instituição não sei o quê, você nunca ouviu falar na vida. Certo? Então você não tem controle, você não tem regulação, você não tem nenhum tipo de... Institucionalmente é o Banco Central, mas agora a regulação herdada do governo passado é um deixa passar, deixa fazer, laissez-faire, laissez-passer. Entendeu? Então o sistema financeiro brasileiro não discute se regulariza. O último debate que eu estudei, né, era a regulamentação do artigo 192 da Constituição de 88. Nunca mais se debateu no país a questão de regular o sistema financeiro, de cobrar a responsabilidade do sistema financeiro. Porque, assim, porque historicamente, né, todas as crises financeiras do mundo aconteceram no setor privado desregulado. Todas, sem exceção. A gente vai brincar, vou fazer um dado histórico, vai ter agora a liquidação da Black Friday. Todo mundo espera essa oportunidade para comprar a coisa mais barata. Qual é a origem da Black Friday? A crise de 29, em que o sistema financeiro estadunidense levou o mundo para desgraça. Em que as pessoas, quando faz liquidação de preço, é porque as pessoas venderam tudo naquele dia. Suas ações, suas casas, seus carros, seus tudo. Black Friday é legal, ela tem um importante componente comercial, mas tem um componente histórico. Alguém foi preso? Não. Alguém foi punido? Não. Aumentou a regulamentação? Não. 2007, 2008, crise subprime nos Estados Unidos. Né? Levou o mundo inteiro para a desgraça. Alguém foi preso? Não. Alguma regulamentação mais rigorosa foi adotada? Não. Então, assim, hoje é o banco da vez. É o banco que está aparecendo nos escândalos. Mas isso é inerente ao sistema. Entendeu, Angela? O Banco Master hoje é a bola da vez. É inerente ao sistema. Porque você não tem controle, você não tem acesso. Porque você tem transação, tem um verdadeiro, que a gente chama em economia, sistema sombra no Brasil. Você pode abrir banco, aliás, para mim parece, que esse banco era ligado a uma igreja. Está da Lagoinha. O banqueiro era parte da igreja. A igreja da Lagoinha, ao qual o Vorcar é ligado, ela tem um banco. A igreja tem um banco, mas não é esse não é o Master não, é outro. Mas assim, a origem dele é a mesma, entendeu? Então, assim, você não tem controle de nada. E onde você não tem controle, reza a bandalheira financeira. Né? O que acontece? A gente tem que entender uma coisa. Um banco trabalha com os dois lados do balanço. E balanço de banco é diferente de balanço de empresa. Certo? Quando você deposita o dinheiro no banco, ele é um passivo do banco, porque o banco tem que te devolver aquele dinheiro, correto? Mas ele, por outro lado, ele é um ativo porque está em posse do banco.
O que aconteceu, que a gente chama na economia de alavancou. O que ele fez? Ele estava precisando de dinheiro. Ele foi oferecendo taxas de juros cada vez mais vantajosas. Para quê? Porque as pessoas depositassem dinheiro naquele banco, certo? Prometendo remunerações altíssimas, acima do parâmetro do mercado financeiro. Aí você pega alguém que é corretor de valores e fala assim, olha, eu tenho um investimento muito bom no Banco Master. Você vai ganhar muito mais porque estão pagando muito mais. Aí você, pessoa física, fala, opa, não, isso é seguro. Aí você vai lá e bota o dinheiro lá. Por quê? Porque estão pagando mais. Porque parece ser uma coisa segura. Entendeu como é que funciona a coisa? Pois é, então as pessoas têm que ficar... O investidor comum, né, o pequeno investidor, tem que ficar muito atento para essas aparentes oportunidades, porque isso é risco, um risco muito alto. Né? Você desconfia. Quando alguma coisa acima do parâmetro, mais ou menos, das grandes instituições financeiras, tem risco embutido. Quanto mais você quer ganhar, mais risco você está disposto a correr. Teoricamente, isso é a lógica do mercado financeiro, né? Você pega um dinheiro qualquer, aplica na poupança, você sabe que vai pagar. Você pega aí um dinheiro, aplica no título do governo federal, a taxas que eu chamo de pornográficas, né, 15% ao ano, mas o governo paga. Mas aí você vai investir nos fundos de investimento lá, que você não tem a menor noção de que você está investindo, do que é que você está comprando. Entendeu? Você não sabe se você está comprando título da dívida de uma empresa XYZ ou você está comprando qualquer coisa. E aí você quer ganhar, falar, quem está dando dinheiro? Investimento no fundo X. Só que investimento no fundo X pode representar um perigo brutal ao seu investimento. E tem um detalhe, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, só vai garantir até 500 mil, se eu não estou enganado, o valor é esse. 250 mil. Então, aí só que você tem um probleminha, por CPF. Aí você pega... Cada instituição, né? No caso, por CPF, no Banco Master. Né? Sim, por CPF. Agora eu te digo uma coisa. E as aposentadorias das pessoas que foram investidas no Banco Master? Como vão ficar? Porque fundo de pensão não é regime de caixa igual a Previdência. Fundo de pensão, de aposentadoria, ele tem todo um chamado cálculo atuarial para poder, porque ele tem um desencaixe de longo prazo. Certo? Tem que prever o seguinte, olha, o Marcelo vai viver até... A expectativa é que o Marcelo vai viver até 85 anos, né? Deus queira que estejam certos. E aí, eu tenho que ter dinheiro para pagar o Marcelo até 85 anos. Então, é tudo de médio e longo prazo. Certo? Só que aí você pega o dinheiro todo para garantir a aposentadoria das pessoas ao longo prazo e enfia numa coisa dessa sem nenhuma garantia. Que coloca efetivamente em risco a aposentadoria e as pensões das pessoas. Isso é um fato concreto, as pessoas estão passando risco. Porque, não, e aí vamos falar uma verdade também, assim. O banco paga, todos os bancos pagam, tá? Altas remunerações a quem capta dinheiro no mercado com uma quantidade. Metas e tudo mais, assédio, violência organizacional, assédio e tudo mais. Então, quem contrata a operação recebe uma PLR alta, robusta, participação de lucro robustas dos bancos, correto? Então vai querer cada vez vender mais. Uhum. E quem investe dinheiro nesses locais, com certeza, primeiro, não fez análise financeira, e segundo, tem interesses outros, porque também pode estar recebendo um incentivo para fazer isso, por assim chamar, por incentivo. Você quer dizer um por fora, alguma coisa assim? Eu estou sendo uma pessoa educada, um incentivo, assim, sabe? Coisa assim, a margem da lei. Né? O incentivo a margem da lei. Então, você tem um sistema viciado. Só que, assim, coloca em risco as pessoas físicas com seu CPF, que pegaram lá seu dinheirinho e aplicaram num CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. É bom te explicar o que é isso. O banco te paga uma taxa de juros para você deixar o dinheiro retido lá X prazo. Tá? Certificado de Depósito Bancário ou Recibo de Depósito Bancário. Que pode ser um prazo de 30 dias, 60, 90, 120, e ele te promete pagar uma taxa que ele tem que te pagar no final. Certo? É assim que funciona o mercado financeiro. Só que os caras foram vendendo e oferecendo taxas cada vez mais altas.
Só que chega na hora de pagar, os caras não têm como pagar. Entendeu? Aí vira uma verdadeira operação bola de neve, o que a gente chama na economia de sistema Ponzi. O cara vai se refinanciando dívida em cima de dívida. Isso numa condição normal de temperatura e pressão. E aí você pega um sistema financeiro que não tem regulação efetiva, real, e aí vira festa no AP. Porque aí você... Aquela história, o lucro é nosso, o prejuízo é seu. Entendeu? O sistema financeiro funciona assim. E tem um outro agravante, assim. Quando você tem uma crise, claro, isso é uma crise de pequeno porte, a crise do Banco Master é uma crise muito localizada, não é uma crise, por exemplo... É considerada a maior fraude financeira no Brasil, né? Sim, aqui acho que localizaram, né? Acho que descobriram, porque vamos combinar que Americanas é muito maior, né? Americanas é muito maior. Mas como não pegou o banco, né? Americanas é muito maior. Agora, assim, tem um problema concreto. Se você não tem regulação, você não tem como punir. A primeira vez no Brasil que o banqueiro... Acho que a segunda vez no Brasil que o banqueiro vai em cana. Mas teve um cara do Coroa Pastel, lá na década de 80, não lembro, eu lembro de alguma coisa nesse sentido. Mas o problema é o seguinte, quando você tem na sociedade, no sistema bancário, um clima de insegurança, quando um banco grande quebra, aí todo mundo ou corre para os bancos oficiais por garantia, ou tira dinheiro dos bancos e bota em ouro, dólar, em qualquer outra reserva de valor mais tradicional, né? Como é um banco médio, né? O Master é um banco de porte médio, assim, eu pessoalmente não conhecia, né? E o que acontece? Também tem um movimento de concentração financeira, porque as pessoas vão tirar dinheiro dos bancos menores e vão fazer o quê? Vão mergulhar seus recursos dos bancos mais, abre aspas, seguros, os grandes bancos privados nacionais e os bancos públicos. E aí o que acontece? Você amplia a concentração bancária, entendeu? Você amplia a concentração bancária, né? O que então, é ruim, né? Aliás, o Brasil tem um sistema bancário muito concentrado. Sim, tem. O Brasil tem um sistema financeiro extremamente concentrado, de um lado, e um sistema financeiro sombra, que eu chamo de fintech, mas completamente desregulado. Você pode... Vamos fazer aqui um exercício. O cara vai abrir uma fintech, abrir um banco hoje em dia. As exigências são muito menores, mas o banco ainda tem um nível de exigência maior, mas as fintechs não têm. E aí o que acontece? O cara pega o dinheiro sujo, deposita numa fintech, transforma no Bitcoin, que é, na verdade, o coqueluche do dinheiro sujo do mundo, que não tem controle nenhum, nem garantia tem. Isso não estou inventando, isso aí está no... Pode consultar o site do Banco Central. Esse cara pega esse Bitcoin, que é esse ativo financeiro, leva para um paraíso fiscal, tá? Leva para um paraíso fiscal, o nome diz paraíso fiscal, investe num fundo de qualquer coisa, né? Um fundo das Ilhas Caimã, o fundo de qualquer coisa, aí esse fundo pega o dinheiro, investe e compra coisas no Brasil, a mesma pessoa, certo? A mesma pessoa. Compra coisas no Brasil, só que quando esse fundo investe no Brasil, ele não paga imposto. É entrada de capital estrangeiro. Entendeu como é que funciona a coisa? É assim. Então, você tem uma verdadeira lavanderia global. Você tem uma lavanderia global. O Bitcoin é uma grande lavanderia global. Isso é interessante notar que a história do Bitcoin ganha muita força exatamente quando o sistema financeiro desregulado entra em crise, que é 2007, 2008. Eu li um livro muito interessante, que eu até recomendo, sobre Bitcoins e criptomoedas. O Bitcoin tem, por princípio, ser um ativo financeiro que não está sujeito aos governos. Não está sujeito aos impostos. Isso por concepção, tá? Essa teoria é de um grego chamado Andropoulos. Entendeu? O Bitcoin é um grande negócio que você pode pegar aqui, dinheiro sujo, transforma nessa moeda virtual, nesse Bitcoin, e aí você leva o dinheiro para onde você quiser. E aí por ali transita dinheiro de tráfico de drogas, tráfico de armas, o Código Penal inteiro. Porque você não é dinheiro que você bota em mala, não é barra de ouro que você bota guardado em bolsa, não. É um negócio que, abre aspas, funciona na nuvem.
ninguém toma conta da nuvem. A única nuvem que só tomava conta era quando chovia ou não, mas você tem uma grande lavanderia global. É uma grande lavanderia global. Agora, no Brasil, essa coisa ficou mais complicada ainda, porque, como você disse, né, Marcelo, não há uma regulação efetiva, né? Mas os bancos tradicionais têm aí, né, normas, etc. Agora, me parece que no governo Bolsonaro, essas fintechs entraram para valer, nadaram de braçada. Ou eu estou enganada? Foi antes? Não, foi está certíssima. As fintechs, na verdade, ganharam forma e conteúdo no governo passado. Entendeu? Inclusive, os bancos oficiais estão reclamando. Porque o custo de operação, se é tecnologia e finanças, você não tem estrutura física, quase. Entendeu? Então, inclusive, assim, alguns agora viraram bancos mais recentemente, né? Não vou citar nomes aqui, mas então toda a legislação foi montada para favorecer a criação de instituições financeiras fora do poder de regulação do Estado. Todas. E o Banco Central, todas. A gente teria, né? Ou seja, para entrar a fundo nessa questão, teria que cobrar, né, de um Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, e do ex-presidente do Banco Central, pela primeira vez, Banco Central independente, que é o Roberto Campos Neto. Aliás, ele saiu do Banco Central, fez aquele tempinho, né, de quarentena, e na porta giratória já foi lá para o Nubank. Né, olha, assim, a gente tem um problema concreto no Banco Central. Primeiro é exatamente isso, a porta giratória, eu chamo de porta de botequim, né? Porque não dá nem tempo de esperar girar. O que acontece? Eu acho que os gestores do Banco Central deviam ser funcionários de carreira. Porque o cara não fica dependendo da indicação política para se manter no mandato. Não, parece que são, os funcionários são. A diretoria não. Diretoria não. Aí o que acontece? O cara fica assim, eu vou brigar, o cara é indicado por um banco privado grande. Por um Itaú, por um Bradesco, por um Santander, você está nos 3 maiores, né? Você acha que ele vai brigar com um deles? Se ele já pensou assim, daqui a 4 anos eu saio e vou trabalhar naquele cara que eu prejudiquei. Entendeu como funciona a coisa? É uma promiscuidade que, sabe, assim, sem precedentes. Como é que resolve isso? Eu acho que tem que ser... Aí tem que fazer uma profunda reformulação no próprio Banco Central. Esse negócio do Banco Central independente não existe em lugar nenhum do mundo. Eu quero saber se o Fed americano faz alguma coisa diferente do que o Trump manda. Fez agora, como ele quase caiu. Esse tipo de besteira não acontece em nenhum lugar país desenvolvido do mundo. Isso é um verdadeiro ornitorrinco financeiro do Brasil. Não tem lugar nenhum do mundo. Isso não vou nem levando em conta a China, porque é um outro mundo que eu conheço bem melhor. Então você tem que acabar com isso. Agora, o problema é, vamos fazer esse debate no Congresso Nacional como? Se os grandes financiadores sempre foram, né? São os bancos. Vai fazer esse debate da imprensa como? Se a imprensa hoje é financiada por BET e banco. É BET e banco. Não é isso? Tem um detalhe que muita gente não nota, que é o seguinte. Quando caiu a CPMF, caiu a tributação, esse pessoal fala tanto de imposto, mas quando sem a CPMF você não tem capacidade rápida, efetiva, de monitorar a movimentação financeira. Porque tudo que você tinha CPMF, eu sei que trabalhava no banco na época, tudo estava... Bateu o dinheiro da conta, travava aquilo. Hoje, claro, o Banco Central já é muito mais informatizado, muito mais técnico, mas você não tem como monitorar, por exemplo, as fintechs, mais recentemente, não ia para a minha conta na fintech tal, sei lá, né? No meu nome. Ia fintech, o nome da fintech e o documento só. Então, você tinha como ocultar patrimônio. Muita gente ocultava patrimônio em fintech. Aí, alguém que é, por exemplo, réu em justiça trabalhista, além dos métodos tradicionais de transferir patrimônio, você manda para o banco assim, eu quero saber quanto tem no CPF do Marcelo. Aí tá, tal, nos bancos. Mas só que isso não chega nas fintech. Entendeu? Não chega nas fintech. Não chega, então eu posso pegar uma dinheiro e deixar na fintech, eu posso mandar o dinheiro para fora. O que não falta é modo, entendeu? Eu acho que não falta é modo, porque o sistema financeiro efetivamente é isso, sempre foi isso, né? Eu acho que o Banco Master tem um problema concreto, assim. Ele é, assim,
quase, assim, diria eu, que é o sistema sombra do BRB, que é um banco público. E o BRB... vamos fazer assim, de certa forma. Lembra que o Paulo Guedes transferiu 3 bilhões de ativos do Banco do Brasil, considerado, abre aspas, podres, para o BTG Pactual, pagando 10%? Uhum. Que ele, aliás, foi um dos fundadores, né, lá atrás. Né? Ele é um dos fundadores do BTG. Uhum. Então, tem essa prática, assim, né, do sistema financeiro, de troca de carteira, mas é tão escandalosa a coisa, entendeu? Que você vende ativos considerados talvez podres, mas com dificuldade, e os caras recuperam. Então, assim, tem uma relação promíscua entre o público e o privado. Aí você vê o BRB financiando de forma de pai para filho imóvel para o governador. BRB financiando a preços módicos a mansão de um dos filhos do ex-presidente. Então, assim, qualquer lugar do mundo mais ou menos sério... O BRB é um banco seria uma espécie de BNDES... Não, o BRB seria o Benji. O BRB, na verdade, seria como se fosse um Benji da vida. Benji. Se fosse um Banespa, um Banespa. Um banco estadual. Foi os povos que sobrou a privatização, entendeu? Então, você tem... Quanto mais o governo libanês, que é extremamente complexo, né? Estou sendo muito educado para não levar processo, né? Sabe que esse povo gosta de processar a gente? Então, eu acho que, assim, há uma apropriação privada do público, na verdade. Vamos reduzir a isso. Você tem uma apropriação privada de uma instituição pública para benefício próprio. Por que você fala? Você sabe que um banco está quebrando. E essa informação circula pela própria movimentação que ele faz de captação de recursos. Aí você vai lá e investe nesse banco bilhões para comprar papéis, né, que podem micar no mês seguinte. Todo mundo sabia que esse banco estava quebrando, e o governador do Rio de Janeiro enfia R$1,5 bilhão nesse banco da aposentadoria dos servidores do Rio de Janeiro. Aí vai dizer... Aí vai vir o discurso. Não tem como pagar a aposentadoria. Mas eu não tinha como adivinhar. Aí privatiza, mas não sei o quê. Ninguém foi preso. Claro, o banqueiro está preso. Mas o governador do estado, nada acontece. O Ibanez não foi afastado uma parte da diretoria do BRB, né? O presidente do BRB disse hoje que ele só cumpria ordens. Espera aí, se você só cumpria ordens, tem um mandatário, né? Mandatário, quem é, né? Adivinha, quem é que manda no presidente do BRB? Não é o Lula, né? Logo, é o governador do estado do Brasil. Então, havia uma grande máquina de esquema via Banco Master. Só que como ele é mal gerido, para não dar certo, o que aconteceu é que explodiu. O negócio explodiu, porque senão continuaria. Porque começou o escândalo e uma forçação de barra muito grande em cima... do Banco Central. Estou lendo a matéria hoje, né? Nunca sofreram tanta pressão política para não liquidar o Banco Master. Porque aí, quando vai bater a Receita Federal, a Auditoria Federal, etc. e tal, aí as coisas aparecem, né? Pois é, nesse sentido, Marcelo, eu queria te perguntar o seguinte: e hoje, né, a gente sabe da pressão que o Banco Central, aí, dirigido pelo Gabriel Galípolo, enfrentou para poder decretar essa liquidação extrajudicial, pressão de tudo quanto é lado. Agora, e durante o período do Roberto Campos Neto? Ele sabia do que estava acontecendo e não fez absolutamente nada. Isso não cabe processo ou é ilusão? Não, assim, vamos lembrar que o Roberto Campos Neto era o único presidente de Banco Central no mundo que tinha o dinheiro dele investido no exterior. Se eu estou presidente do Banco Central, digo, meu dinheiro eu boto lá fora, que investidor estrangeiro vai acreditar que vale a pena botar dinheiro no Brasil? Se o presidente do Banco Central do Brasil prefere manter o dinheiro dele fora do país, falou, esse país deve ser muito complicado. Mas o Paulo Guedes também, enquanto ministro da Economia. Sim, Paulo Guedes também. Fiscal. Mas no governo passado, assim, qualquer moralidade era aceitável. Entendeu? Então você tem tudo isso. Então você, com certeza eles sabiam disso. Ele foi empurrando essa bomba para deixar no colo do Galípolo. Entendeu? Com certeza, assim. As fintechs foram do governo passado, a história do INSS do governo passado. É uma ratatouille sem limite. Entendeu? E assim, agora é um desafio, porque vamos lembrar uma coisa,
Quando o governo Lula tentou regulamentar, cobrar imposto das fintechs, dos bancos e das bets e tudo mais, o Congresso Nacional de jeito nenhum quer aumentar os impostos, coitados bilionários, não vão poder mais viajar para a Europa, né? O governo estava taxando... na verdade, o governo estava taxando bancos, bets, né? E tudo mais. Aí teve essa grita toda. Só aconteceu a possibilidade política de tentar regularizar e botar em ordem a confusão lá das fintechs quando explodiu aquele escândalo no Rio de Janeiro, que era o Comando Vermelho usando fintechs para criar Bitcoin e mandar dinheiro para fora. Foi o primeiro escândalo que aconteceu. Mas em São Paulo também a operação... Logo em seguida você teve a Carbono Oculto, que você pega aí é o PCC, né, que é dono do Estado, literalmente dono do Estado, né, que usa a Faria Lima, a opção, oh meu Deus, a Faria Lima. Eu falei, coitado, você vê que o PCC baixou tantos níveis que está negociando com a Faria Lima. Faria Lima é considerada a elite econômica do país, lavanderia de PCC. Aí, desses dois fatos políticos, é que o governo conseguiu ter força política para dizer, vamos acabar com essa zona. Porque depois desses dois escândalos, fica difícil até... Os mais liberais disseram, não, vamos deixar como está, porque o escândalo foi muito grande. Senão a zona continuava. Mais dificuldade, porque a gente está numa situação do governo acuado, porque tem um Congresso, né, que se gritar pega ladrão, esvazia o Congresso, entendeu? Difícil, a correlação de força é muito difícil. Pois é, mas nesse sentido, vamos entrar agora, então, nas conexões, né? Quer dizer, um banco feito master, cujo presidente adorava ostentar e circulava com desenvoltura no meio político, ele era um bolsonarista radical, digamos assim, né? Tinha como interlocutores, vamos chamar assim, o Alcolumbre, o Ciro Nogueira, estou falando do presidente do Senado, estou falando no líder do PP na Câmara, o governador Cláudio Castro, não é? Quer dizer, o próprio Tarcísio de Freitas, ele circulava com desenvoltura, né? E essas conexões, né? Como é que você vê essas conexões, então, de um banco, né, que teve essa performance, né, a ponto de ser liquidado extrajudicialmente e deu e vai dar prejuízo a muita gente ainda, porque não acabou, né, a confusão, e essa relação aí com o Centrão e a extrema-direita. O que era isso? É uma tentativa de se blindar? Como é que é isso? Olha, a relação de bancos com políticos é uma das coisas que remonta ao Império Romano, né? A relação de bancos e políticos é uma coisa que volta ao Império Romano. Então, assim, isso é uma coisa que historicamente acontece na política em quase todos os lugares do mundo. Agora, no Brasil, se investe em uma coisa mais grave, porque assim, a gente sabe quem financia a campanha de quem, tá, ou oficialmente tudo mais, é que se começou a se usar o banco, estou dizendo que era o Banco do Centrão, que era por onde passava todos os esquemas que tinham que passar por banco. Todas as operações, porque assim, vamos combinar uma coisa, ninguém aqui é criança bastante, para achar que o Cláudio Castro não ia ter apoio financeiro desse banco, que depois que enfiou 1 bilhão no Banco Master, que o Banco Master não ia financiar a campanha do Cláudio Castro, né? Ninguém aqui não sente nesse ponto, né? Nada diferente do Ibanez, nada diferente do Tarcísio. É uma velha toma lá da cá. Os bancos não doam dinheiro em campanha, eles investem dinheiro em campanha. Então você tem toda uma relação promíscua, que era, antigamente principalmente, era para ter sido suprimida quando foi proibido o financiamento privado de campanha, né? Que infelizmente a gente sabe que acontece, não parou nem na época que era proibido, mas acontece. Então, essa relação de poder entre poder constituído e poder financeiro, essa promiscuidade semi-explícita, né, é muito comum. Tá? Eu vou te falar que isso é comum em todos os governos, inclusive do PT. Ou menos que todos os outros da Faria Lima não gostam do povo do PT. Não gosta que os bancos gostam de regular banco, nós não gostamos da gente, não. Mas os políticos da direita é muito comum. E a extrema-direita pior ainda, porque a direita pode fazer alguma diferenciação, a extrema-direita zero problema com corrupção. Centrão, zero problema com corrupção. Então, eles roubam ou se apropriam indevidamente,
tem que transitar por algum lugar para poder lavar, né? Tem que poder para lavar alguma lavanderia oficial. Tanto é que uma das maiores estresses hoje em dia do Centrão e da extrema-direita é exatamente as emendas parlamentares. Essa grita, essa berra toda, tudo mais, é porque estão... Enquanto eles estavam... Assim, o negócio deles é dinheiro. Enquanto eles estavam com os esquemas deles preservados, emenda parlamentar, emenda PIX e outras coisas liberadas, Arthur Lira e Hugo Mota, estava tudo andando às mil maravilhas, né? Agora, quando você mexe no cofrinho, que são as emendas parlamentares, emenda PIX e outras coisas, você começa a mexer nesse vespeiro, que o STF está mexendo agora, esse pessoal fica louco, porque com certeza vai ter que dar cadeia. Já tem não sei quantos deputados do PL que já perderam o mandato. Entendeu? Por quê? Porque ali sim é o grande esquema. É a emenda parlamentar, a emenda PIX, as licitações, o esquema tradicional da direita brasileira. O esquema tradicional da direita brasileira. Só que ganhou dimensões sem precedentes no governo passado, quando aprovaram a emenda PIX. Olha, estou precisando de dinheiro aqui. As cidades que não têm condições nem de botar uma ambulância recebiam 200 mil reais para pagar um show sertanejo. Uma verdadeira, assim, um assalto ao orçamento público. Então, isso, de certa forma, agora que está sendo investigado, tanto o Banco Master como as emendas parlamentares, eles começaram a ficar nervosos, porque, assim, vai pegar muito esquema, tem muito... Metade do Congresso Nacional está sendo investigado pela Polícia Federal. Então, assim, por isso que eles queriam, inclusive, se blindar. Não pode. Você acha que, assim, que a Polícia de Minas vai autorizar alguma investigação contra o Zema? Nunca. A PM do Rio de Janeiro, que deve ser, se não é a mais corrupta do país, concorre fortemente para tal, só vai investigar o esquema do Cláudio Castro com autorização da Justiça do Rio de Janeiro, que virou filme Tropa de Elite, a de São Paulo. Então é isso. A PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, é para garantir que não haja investigação do cofrinho da direita. E o cofrinho da direita bancária era o Banco Master. Quebrou o cofrinho. E aí, quando você pega... Deixa eu só te interromper um minutinho para dizer o seguinte, olha, para todo mundo que já está conosco, né, e para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Marcelo Azevedo, uma das pessoas que mais conhece o sistema financeiro, o sistema bancário brasileiro. Ele trabalhou nessa área 35 anos em banco. Depois ele foi fazer outras coisas. Ele foi fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ele é doutor em Relações Internacionais e está agora fazendo o pós-doutorado em... Economia na Unicamp. Em Economia na Unicamp. Quer dizer, ele insiste em aprofundar nessa temática que ele já é pós-doutor nisso, conhece profundamente. Então, vocês que estão chegando agora... estão pegando a conversa a partir de agora, a gente está tratando dessa questão envolvendo a liquidação extrajudicial do Banco Master, né, do banqueiro mineiro Daniel Vorcaro, né, que a mídia, num primeiro momento, deu destaque à liquidação dele, mas o assunto está praticamente desaparecendo das páginas à medida em que a Polícia Federal aprofunda nas investigações e vai mostrando, desvendando essa ramificação, esses tentáculos que envolvem o sistema financeiro, mas chegam, claro, né, na política, em vários, mas inúmeros integrantes do Congresso Nacional, especialmente do Centrão, que, como disse o próprio Marcelo há pouco, o Márcio era o banco do Centrão, né, ou algo parecido com isso, né? Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, bem-vinda também. E, olha, se puder, já vai curtindo o nosso programa e compartilhe também nas suas redes sociais, porque dessa forma você nos ajuda a levar essas discussões que você não vai encontrar na mídia corporativa, por razões óbvias, né? Ela é bancada pelo sistema financeiro, né? Você não vai encontrar isso lá, mas aqui
que a gente não tem rabo preso nem com nenhum tipo de empresa, nem com o governo, nem nada, você vai ver esse tipo de discussão. E aproveito também para pedir, como eu sempre faço, que vocês contribuam com o Coletivo Alvorada. E o Coletivo Alvorada agora não, já tem um tempo, né? Tem uma chave Pix que você pode usar para nos ajudar. Então, para a contribuição com o canal e com todas as atividades do Coletivo Alvorada, a chave Pix é alvoradacoletivo@gmail.com. Repetindo, a chave Pix para você contribuir com o Coletivo Alvorada é alvoradacoletivo@gmail.com. Vale qualquer contribuição e a gente vai usá-la nisso que você está vendo, em programas, na web, em todas as campanhas que a gente tem feito, as participações, as lutas políticas, e como vocês já sabem, no final de cada programa a gente conta um pouco do que o coletivo fez na semana anterior, né? Bom, então, continuando a conversa com o Marcelo, eu queria te perguntar, Marcelo Azevedo, então vamos entrar fundo nessas conexões do Banco Master com o mundo político. Como é que você vê isso? É maior, menor do que outras situações? E como que isso está repercutindo no Congresso Nacional? Porque, por exemplo, hoje, a manchete de 2 ou 3 dos principais jornais brasileiros é no sentido de dizer que o Lula vai ter muito problema, né, no Congresso, porque tem a oposição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. 2 figuras aí de extrema-direita, centrão, e muito ligados a esses esquemas, né? Então, como é que você vê, né, essa repercussão dessa maneira na mídia? E, por outro lado, a questão do Banco Master desaparecendo do pedaço. Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte: qual é a composição desse Congresso Nacional? Além dos translocados, que, né, o pessoal que rompe tornozeleira, os loucos, a composição majoritária é de gente que só está lá, não tem projeto. Não tem projeto. Está lá para se dar bem, está lá para representar lobby. Inclusive, isso é uma matéria interessante outro dia, de que muitos projetos de lei não são nem escritos pelos deputados, são escritos por lobistas. Já vai direto, né? Sem intermediário. Que não é nenhuma novidade, pelo baixo nível intelectual de muitos deles. Então, o que acontece? Quando você começa a mexer no cofrinho do Centrão, no cofrinho do PL, né? O cofrinho tem cofrinho, há cofrinhos e cofrinhos nesse negócio. O povo, porque, assim, efetivamente, assim, as investigações vêm do Poder Judiciário, da Polícia Federal. Na República Federativa do Brasil, os poderes são separados. Óbvio, né, que vão dizer, não, culpa é do Lula. Pô, Lula, segura lá teu povo lá no STF e tudo mais. Entendeu? Porque, assim, eles estão... É verdade, por um lado, que o Congresso Nacional é amplamente, majoritariamente corrupto, ele é amplamente, majoritariamente pecuniário, patrimonialista, né? Então, se você não deixar ele fazer o que ele gosta de fazer, o fim em si mesmo, que é aumentar seu patrimônio, ele começa a ficar nervoso, o Congresso. Começa a ficar nervoso, começa a não votar contra o governo. Aí você junta as viúvas do recém-preso, que efetivamente estão preocupados com a sua própria reeleição, porque uma coisa é ter sido eleito na onda, né, do ex-presidente com aquela sanidade completa. Outra coisa é se esse presidente está preso. Então, tem um setor da extrema-direita do Congresso Nacional que a única pauta deles é a anistia para o chefe de quadrilha, porque o Bolsonaro foi condenado não por golpe de Estado só, chefe de quadrilha armada. Vamos combinar e lembrar isso também, né? E tem um Centrão que sempre foi o Centrão, que ainda mais eles vão atrás. Mas quando você começa a fazer, efetivamente, uma devassa na destinação dessas verbas, porque eles passaram 4 anos no governo passado à vontade para fazer qualquer tipo de corruptela, qualquer tipo de esquema. Não se fiscalizava absolutamente nada. Nada. Porque era a forma de Bolsonaro se governar. Bolsonaro era um deputado do baixo clero, vamos combinar?
deputado do Centrão no Baixo Clero, né? A única forma de fazer política que ele conhecia era aquela. Então, eles se acostumaram. Eles se acostumaram, né, a ter vantagens e benesses sem ninguém tomar conta do que eles faziam. Então, quando você começa a investigar tantas emendas PIX, que eram uma vergonha, contra os projetos, o orçamento público, aí você começa a descobrir de tudo. Isso gera pânico. O que está acontecendo em Brasília é pânico. Primeiro, do pessoal, né, da extrema-direita que vai ficar sem o Messias. E segundo, do pessoal da corruptela. Porque com certeza, uma coisa é o que a gente sabe do banco que quebrou. Né? Outra coisa é o que eles sabem que a gente pode saber. Uma coisa é o que a gente sabe. Hoje, quem pensa divulgou, mesmo com todos os filtros. Agora, assim, eles, assim, eu sei o que vocês fizeram no banco passado. Então, eles têm noção exata, que nós não temos ainda, também não saberei se nós a teremos, do que efetivamente acontecia naquele banco. Eles sabem as lambanças que fizeram. Os gestores do BRB, os políticos, os banqueiros, todos eles sabem o que fizeram no verão passado. Certo? E aí isso desdobra... a possibilidade de uma delação premiada do Vorcaro? Ele chegou a dizer que poderia contar a história do banco e tal, né? Mas a delação premiada é muito mais para ameaçar o Congresso do que outra coisa. Tipo assim, ó, se vocês não me livrarem, eu vou entregar todo mundo. Dá o jeito de vocês como vocês sempre deram aí. É isso, olha, eu sou uma caixa preta do avião, certo? Se vocês não me salvarem, eu vou contar. Então, é uma forma também dele dizer para a turma que está envolvida, a turma do BRB e tudo mais, que ó, ou vocês dão um jeito para me livrar disso aqui, ou vai todo mundo junto. Na verdade, a ameaça da delação premiada tem nesse sentido, de pressionar ao Congresso, o Senado e tudo mais, né? Para dizer, ó, temos que dar um jeito nesse negócio aqui. Por isso também você tem uma pressão brutal desses políticos sobre o Banco Central, que é quem está conduzindo o processo junto com a Polícia Federal. Para tentar barrar. Lula. Sim, então estão fazendo pressão para se proteger. O cara com certeza é um arquivo, né? Vivo por enquanto, se bobear, se virava arquivo morto. Mas então, esse cara sabe muito. E quando existem coisas que vão aparecer na devassa dos números do banco, tanto é que tentaram vender para um fundo suspeito lá não sei aonde, acho que foi uma operação abafa, acho que alguém na Folha quis, não é que comeu barriga, mas ouviu o canto do passarinho e não sabia exatamente qual era o ninho, né? Mas, então, poxa, a Folha não tem jornalista especializado, não acompanha isso, o próprio dono é um banqueiro. Ah, mas assim, você é jornalista, você conhece melhor esse meio do que eu, né? Você sabe que as notícias chegam assim. Eu já vi, olha, eu sei de história de gente que paga para publicar tanta coisa, sabe? Minha época de eleição, a gente sabe, eu já ouvi algumas histórias sobre matéria paga, sabe? Não é, nós não estamos. Eu não sou uma pessoa de imprensa, né, mas eu sou um homem da política, sei que isso acontece, né? Você também, da imprensa, deve conhecer melhor do que eu. Então, assim. Eles têm que tentar travar a Polícia Federal, aquela PEC da bandidagem, do TRT, até inclusive porque tem muito policial paulista investigado. Tem que evitar que a Polícia Federal investigue, evitar que o Banco Central investigue, porque assim, nós acho que a gente não tem ideia do tamanho do rolo que tem lá dentro. Eles querem fechar logo a questão, olha, não. Qual o discurso da imprensa hoje? Não, o Fundo Garantidor de Crédito vai garantir, vai pagar aos investidores e tudo mais. Mas isso é uma minoria. E quem está acima desse valor? E é muita gente. Aí vai para a lista de espera. Esse é o problema. E aí, tipo, são nunca de tarde, né? Aí vai o Fundo Garantidor de Crédito vai até aqui, para as pessoas físicas. E aí os fundos de pensão e a aposentadoria das pessoas está efetivamente em risco. Vai fazer aí, como é que resolve isso, por exemplo? Como é que no Amapá o fundo lá vai resolver o pagamento dos pensionistas e aposentados? Como é que aí no Rio o Cláudio Castro vai resolver isso?
Olha, já não é nenhuma novidade, viu? Esse governo Cláudio Castro, o primeiro governo Cláudio Castro, ficou um tempão sem pagar a aposentadoria, tá? Como eles vão dar um jeito? Não sei, vão vender tudo, vão vender o resto da cidade. Quero esta eleição aqui, o Cláudio Castro vende um pedaço do Estado, né? Agora ele quer vender o resto da cidade, quer vender o Maracanã, quer vender o Erjo, quer vender tudo que pode, né? Igual o viciado que tem que começar a vender as coisas em casa. Fazenda também, está vendendo tudo por aqui. É igual o viciado que vende coisas em casa para poder manter seu vício. Então, assim, a gente não tem ideia real do que tem lá dentro. Agora, pelo tamanho da histeria dos envolvidos, sabe, do tom alto, da pressão sobre o Banco Central, com certeza tem muito mais coisa do que a gente sabe aqui agora, né? E tem uma operação abafa em curso, né? A imprensa já vem assim, não, mas espera aí, vai todo mundo ser, o banco vai estar sob intervenção, porque assim, nenhum banqueiro gosta de crise do sistema, certo? Porque assim, com certeza podem descobrir por uma obra do acaso que não é só no Banco Master que certas coisas acontecem. Pois é. E aí, sabe tem que uns candidatos aí, a gente não pode falar o nome, mas tem uns candidatos aí, tem uma filinha aí, né? Olha, de fintechs tem uma fila. O problema é que as pessoas hoje em dia, assim, o dinheiro ficou muito volátil. Você pode pegar seu dinheiro agora, converter em bitcoins, em qualquer coisa, e mandar para a parede fiscal e sumir. Antigamente o cara fugia com mala de dinheiro. Hoje o cara não precisa de nada disso, basta um códigozinho, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de uma palestra que eu vi outro dia, não lembro de quem foi, que os Estados Unidos estão virando a capital do crime. Enquanto, assim, é um paradoxo, enquanto a China regula cada vez mais os sistemas financeiros, os Estados Unidos mais liberaliza. Está virando a capital do crime financeiro. Pois é, aí eu queria te explorar um pouquinho isso, a questão da China. Você é um profundo conhecedor do sistema financeiro chinês. Sim. Lá poderia acontecer uma situação feito essa? Duvido. Porque lá é diferente daqui em muitos fatores. Primeiro, assim, lá o sistema financeiro é extremamente regulado e controlado. E lá, para você investigar banco e instituição financeira, você não precisa pedir autorização para a autoridade X. Eles têm agora uma Autoridade Nacional de Regulação Financeira. Qualquer indício, os caras vão lá, intervêm efetivamente, fazem devassa no banco. Se tiver que botar na cadeia, bota, porque lá crime contra o sistema financeiro é considerado crime contra o Estado. Isso no livro, inclusive, eu bosto. Não sei se você chegou a ler todo, eu conto o número de casos. O livro conta o número de casos. Né? Conta os valores. Lá você pode ser preso, você pode ser demitido, e os bens seus comprados durante a sua gestão frente ao banco podem ser bloqueados, seus e de seus familiares. Então, ser um banqueiro desonesto na China, a chance de você ser preso é muito elevada. Volta e meia algum fala, olha, teve um banqueiro que sumiu, teve um banqueiro que foi preso, porque a lógica deles é de controlar. Tanto é que bitcoins e criptomoedas são proibidas na China. Foram proibidas na China, entendeu? A China é tão controlada que, por exemplo, para você ser influencer agora, não sei se você viu isso, você tem que ter formação acadêmica. Sabia disso? Vi. Não é como aqui que uma pessoa que nunca ouviu falar em nada de medicina sai prescrevendo, fazendo... Então você tem muito pouca chance desse tipo. Primeiro, assim, o sistema é majoritariamente estatal, sob o controle do Estado. Tem controles extremamente rígidos. Para você ter uma ideia, assim, eles conseguem, de certa forma, além por ser um país comunista, ter tudo controlado, eles conseguem evitar, por exemplo, a crise de 2022 que teve da setor imobiliário, que o pessoal falou um monte de besteira, me perguntaram na época, falei, o que vai acontecer? Eu falei, nada. Porque os créditos são públicos, o Estado controla, vai botar gente em cana, e botou, vai garantir que as pessoas recebam as suas casas, e que estão recebendo efetivamente, e que a máquina continue funcionando. Porque lá não tem essa história de, ai, meu Deus, não pode botar em cana o sistema, porque o sistema é todo estatal. O sistema, grande parte do sistema financeiro chinês é estatal. Então o Estado controla, e lá o Partido Comunista, é bom a gente dizer, controla os bancos. Você tem uma ideia como é que é? Até porque eu devo lançar um outro livro ano que vem já, chamado, que eu falo do último modernização da China. O Partido Comunista controla a direção dos bancos, inclusive nomeando presidentes e presidente do Conselho de Administração.
Então você tem um super controle sobre tudo. Então não tem espaço para esse tipo de coisa. Não quer dizer que não aconteça? Sim, acontece, volta e meia acontece. Mas lá não tem essa história. Inclusive, lá, de membro do partido envolvido em corrupção, vai para a cadeia igual a todo mundo. Então, assim, tem toda uma lógica política por trás, né? É totalmente diferente. Por isso que a China cresce 40 anos ininterrupto, que hoje eu posso dizer a você que eu tenho quase certeza absoluta que já é o maior sistema financeiro do mundo, já ultrapassou o estadunidense, mas tem controle de tudo. Porque assim, tem uma falácia de que no mercado financeiro, privado, principalmente nos países ocidentais, olha, a melhor regulação é a autorregulação do próprio setor. Não é, não funciona. Que agências reguladoras no Brasil funcionam para quê exatamente? Para nada. Porque para que os roubos se sucedem e alguém falar na CVM, não existe o que come, onde vive a CVM. Não existe. O problema do Brasil e aí não é só no Brasil, é a total desregulamentação do fluxo de capitais. Os capitais entram e saem sem nenhum tipo de controle, o que arrebenta, inclusive, economias inteiras. Não é o nosso caso, que a gente tem reservas estrangeiras, reservas em moeda forte muito grandes. Mas arrebenta economias de países periféricos, mole, fácil. Entendeu? Então, a China mostrou que é possível, olha, ter um sistema financeiro organizado, público, e que já é desenvolvimento, né? À toa que a China cresce, um país que mais cresce no mundo nos últimos 40 anos. E mais do que isso, sem medo, inclusive, de depurar os seus. Sem medo de depurar, inclusive, os seus. Que eu acho que isso é um grande avanço, entendeu? Sim. É outro sistema, é outro mundo, né? Eu digo, quanto mais eu estudo o sistema financeiro chinês, mais a minha inveja aumenta. Marcelo, olha só, tem algumas pessoas conosco, o Virgílio está dando boa noite a todos, a Sofia Diniz também, a Cristina Regina, a Sônia Maria e o Beto R. Eles estão no chat, estão aqui também no Zap comigo. E tem duas perguntas. A Sofia Diniz diz o seguinte: primeiro, ela está te dando parabéns pela clareza de exposição e que você deveria estar falando o dia inteiro em todos os lugares para as pessoas entenderem. Só me convidarem. Eu gosto de bater papo, só me convidar. Beleza. Ela diz o seguinte: se as pessoas tivessem um mínimo de noção do que se trata, né, esse sistema financeiro, elas não seriam tão crédulas, tá? E a Vânia Regina está dizendo o seguinte, aliás, é uma pergunta: o que fazer? O que fazer? O Lenin se fazia também essa pergunta, o que fazer? Assim, eu acho que a gente tem que dizer assim, tem um filósofo alemão chamado Brecht que dizia que era mais legal você fundar um banco do que roubar um, né? O Bertold Brecht dizia isso. A gente que jovem há mais tempo leu Brecht, né? Porque internet a gente ficava lendo, estudando essas coisas. Tem que apostar que o Estado tem que voltar a ter a primazia da regulação. Que é o Estado que tem que regular as transações financeiras. Porque, assim, não dá para a gente ter um país em que as pessoas... Porque, bom dizer, os bancos vivem de confiança. As pessoas colocam dinheiro nos bancos confiando que eles não vão sumir com dinheiro, não é isso? Mas a gente tem que voltar a ter o Estado ter a primazia da regulação financeira. O Estado tem que dizer assim, não, isso aqui é assunto de Estado, não é assunto de mercado, isso aqui é assunto de Estado. Não é, porque, assim, tem um economista muito famoso chamado Minsky, você ouviu falar, que tem Keynes e tem Minsky, né? Diz que o sistema financeiro, na questão do desenvolvimento, é assunto de Estado. E que as próprias crises do capital nascem da própria natureza do capital. Então, a gente precisa voltar a pautar, não é só no sistema financeiro. O Estado tem que voltar a ter poder de exercer o poder de Estado. Eu acho que é isso. A gente tem... são estatistas, são isso. Mas a corrupção... Falar, desculpa, não dá para falar em corrupção no Estado tendo loja americana, né? Não dá para falar em corrupção no Estado com o PCC e a Faria Lima, né? Nada disso são instituições estatais. Eu acho que a gente tem que voltar a discutir, fazer... Tem um projeto que diz assim, o Estado é o Estado nacional e ele deve regulamentar as relações financeiras. A gente tem que resgatar esse debate, porque assim, nada é natural. O sistema financeiro não é natural, os bancos não são coisas naturais, não fizeram uma evolução darwinista,
São criações da sociedade. E é o Estado que tem que regular essas relações. Não é o mercado. O mercado autorregulado já deu crise das tulipas na Holanda, deu crise do 29, deu a crise de 2007, e algumas outras que vão dar por aí, porque é da natureza dele. Aí agora, outra experiência como os chineses com o Estado. Claro, eles fizeram a revolução, fuzilaram um monte. Tem uma outra relação. Cada Estado, cada formação econômica e social é uma formação econômica específica. Mas, assim, nós temos que voltar a defender o Estado. O Estado enquanto regulador, organizador da vida da sociedade. Porque senão a gente cai no liberalismo louco da Argentina, que prometeram, olha, os Estados Unidos vai botar 25 bilhões na Argentina, vai salvar a Argentina. No dia seguinte, o calote, não, tá doido, leva 5 e fica satisfeito. A gente tem que voltar a discutir o papel do Estado. Acho que esse é um debate que a gente precisa voltar a fazer. Quando fala dos bancos, voltar a falar de... Porque a gente precisa regular o sistema financeiro do ponto de vista... Tem um documento do Banco Mundial, que eu até li, tem esse artigo que eu vou publicar agora, que diz, olha, o fintech é bom porque vai bancarizar, porque vai ficar o crédito mais barato, toda aquela lenga liberal, né? Aí, no ano seguinte, tem um outro documento do Banco Mundial que fala, olha, não, está dando risco, porque pode ter instituição fantasma, pode lesar as pessoas, o próprio Banco Mundial, o FMI, não estou falando, né? Estou inventando. Então, assim, tem, por um lado, é verdade que o problema da fintech não é ser fintech, é quem a dirige, a quem ela serve. Ela é importante um instrumento você, por exemplo, bancarizar regiões onde não tem banco. No Brasil, hoje, em muitos lugares, nós não temos mais agência bancária. Agora, tem um risco embutido que, efetivamente, tudo isso foi publicado em 2019, 2020, 2021, e a regulação brasileira só se apegou à doce delícia de ser capital, né? Nenhum tipo de controle dos riscos, que o próprio Banco Mundial está informando. Eu vou até publicar, vou te mandar, já quando estiver pronto, que está lá para sair na revista. Temos que discutir regular. Acabar com a história liberal, porque, assim, nós vivemos numa sociedade, e sociedade tem que ter regras. E quanto mais quando as finanças são, como gostam de dizer os chineses, né? As finanças são como águas que precisam circular para que a prosperidade floresça. Muita água na mão de poucos é seca para muita gente. Então, a gente precisa rediscutir tudo isso. Eu acho que a gente precisa rediscutir tudo isso. Agora, nós da esquerda temos que ter coragem de dizer assim, não, nós queremos Estado, sim. Nós queremos regular, sim. Porque o lucro é de poucos, mas o prejuízo é de todos. Uhum. Exato. Então, nesse sentido, Marcelo, a gente está caminhando para o final do programa, mas eu ainda queria te perguntar o seguinte. Claro. Diante desse quadro que você tão bem desenhou e decifrou para a gente, né? Para mim, para todos que estão nos assistindo, quais os próximos, o que você vê aí pela frente? O que está no seu radar aí, envolvendo essa interseção entre bancos, fintechs, centrão, campanha eleitoral? O que está no seu radar aí e o que chamaria atenção para a gente ficar de olho? Eu acho assim, vai ter uma batalha institucional regular esse negócio. Taxar os bancos, os BETs, porque assim, aquele congresso que está lá é financiado e patrocinado por eles. Então, assim, a disputa que nós vamos travar em 2026 tem que ser sobre isso também. Porque deixar na mão do Hugo Mota, Alcolumbre, Et Caverna, né, não vai andar. Não vai andar. Infelizmente, a gente vai ter que acreditar nos instrumentos do Estado, né, do Estado, que a Polícia Federal, a Receita Federal, o Banco Central, com todas as suas limitações, para tentar coibir ou tentar impor via Estado algum tipo de regulação. Porque daquele Congresso não passa regulação nenhuma sobre atividade financeira. Não vai passar. Como também não passaria no governo Lula 1, no governo 2, porque assim, nós temos no Brasil o quarto poder, que é o sistema financeiro. Agora, temos que debater isso, porque assim, até quando... Tem uma disputa aí, a mídia e o sistema financeiro, os dois juntos, né? Não, o sistema financeiro é pior do que a mídia. A mídia é só quem recebe. A mídia é, desculpa o termo assim, pagou, publica. Não estou mentindo? Não, né? Não. Você é emissor de imprensa. Estou mentindo, não, né? Não.
Não. Você vê só. Ou não publica, né? Como dizia o Roberto Marinho, que ele dizia: olha, tão importante quanto o que eu publico é o que não é publicado. Tem um livro do Frei Beto, a gente que é mais antigo, né? Como analisar a conjuntura. Acho que você deve ter lido também esse, como analisar a conjuntura. O importante é ler não o que está sendo publicado, é aquilo que não está sendo publicado. É um livrinho pequeno, a gente que é jovem há mais tempo, e a gente não tinha internet, a gente vivia lendo essas coisas, né? Não é isso? Por isso que a gente hoje em dia sabe algumas coisas. É isso, é o que não se publica. Então, assim, não duvido que essa história do Banco Master não vai durar mais uma semana na imprensa. Não vai. Não vai. Por quê? Porque, os envolvidos não estão interessados. Os bancos concorrentes vão estar interessados até a página 2, que é o quê? Olha, se tem um banco seguro, é o meu. Se eu sou um grande banqueiro, vou deixar esse negócio torar para poder ir conta, porque eu estou ganhando cliente. Né? Não, meu banco é seguro, é uma instituição de não sei quantos anos, seja público ou privado, muitos privados, né? Enquanto for interessante do ponto de vista financeiro para algum dos agentes políticos, essa história vai aparecer. Eu acho que agora com essa história da prisão do Bolsonaro e tudo mais, que a agenda vai se voltar um pouco para esse debate, entendeu? E como todos os escândalos financeiros desde 29, né, desde que se publicaram, vai cair no esquecimento. Porque, assim, não há correlação de força no Congresso, na sociedade hoje. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, né? Vai se fazer um debate necessário sobre a quem deve servir o sistema financeiro, né? Na China, o sistema financeiro tem que servir a economia real e as pessoas. O desenvolvimento, a redução da desigualdade, etc. Aqui fica uma grande questão para a gente pensar. A quem o sistema financeiro, de fato, no Brasil deve servir? A si próprio ou a gente? Esse é um debate que a gente precisa fazer. Né? A quem serve? Para que serve? Né? Acho que é isso, é um grande debate que a gente precisa fazer. Você está mutado. Cachorros aqui estavam fazendo uma folia. Ah, sei como é que eu também os tenho aqui. Estão quietinhos aqui. Acho que eu dei uma raçãozinha mais turbinada para eles, ficaram quietinhos. Bom, agora eu fico pensando assim, a campanha eleitoral não é exatamente o momento para discutir essas questões, mas a campanha eleitoral pode ser um momento fundamental para dar uma melhorada substancial nesse Congresso, né? Depende da correlação de força que a gente vai conseguir impor nesse Congresso, né? Eu acho que, assim, a turma que tem problema de insuficiência moral e insuficiência intelectual, né, tende a diminuir a bancada e a direita tradicional, o centrão, tende a ganhar um pouco mais de espaço. E nós vamos crescer um pouquinho, até porque nós não vamos enfrentar poder da máquina, como enfrentamos na eleição, né? O governo está sendo bem avaliado, inclusive Lula é o melhor cabo eleitoral do que o Bolsonaro, segundo as pesquisas. Então, assim, acho que a bancada da esquerda tende a crescer, né? Assim, vou dizer uma coisa para você, tem horas que eu sinto saudade dos tucanos. Perto do que tem lá, eu tenho saudade do PSDB. Sabia? Porque tinha um projeto. E podia construir e debater num alto nível de projeto de país. E bem que o PSDB, depois do Aécio, desceu a ladeira, né? É isso que eu ia te falar. De que PSDB você está falando? Do Mário Covas poderia até ser. Mas depois o que veio é muito... Até Covas, a Montoro, sei lá. Uhum. Mas, assim, você tinha um projeto, um partido com um projeto e um programa político. Né? Você tinha divergências, nós sempre tivemos relações com eles, mas, assim, tinha um projeto de país, gostei muito, mas tinha. Agora a gente está vendo um projeto de paróquia, projeto de meu bolso, sabe, meu Deus, sabe, minha visão de mundo, assim, é muito pior. Uma religiosidade que é, sei lá, né, muito suspeita, né? Não, igreja com banco, uma promiscuidade aí. Isso não é novidade, dentro do Banco do Vaticano, vamos combinar também que isso não é nenhuma novidade política, vamos combinar. Eu acho que, assim, as pessoas estão tão mercantilizadas as vidas que as pessoas acham que contratam Deus. Meu Deus, meu Messias. Agora, Deus virou um produto de consumo. As pessoas, assim, porque Deus vai fazer isso, porque eu creio, parece que cada um está comprando seu próprio Deus. Já pensou nisso? As pessoas estão comprando seu próprio Deus? Deus está virando funcionário das pessoas? Isso não é isso?
Se você não pagar o dízimo, se você não pagar o funcionário Deus, você não vai resolver os problemas. Funcionário Deus. A teologia da prosperidade é isso. Teologia da mais eu prosperidade. pago, Velho Testamento. serei feliz e próspero. E assim, eu me deu trabalho de ouvir uma propaganda desse povo na rua, né? Se você aí cita todo o Código Penal. Não, porque vem para a igreja que a igreja vai tirar isso de você. Que coisa mais legal que isso? Você não é mais um frequentador do Código Penal. Então, assim, vender o céu é muito legal. Até porque ninguém volta de lá para reclamar depois, né? Muito legal isso. Bom negócio. Né? Certo. Beleza. Marcelo, muito obrigada. Sabe, uma aula super, né? E muito, muito direta e divertida também, mesmo tratando de questões complicadas, complexas, sérias, difíceis. Você conseguiu assim, debulhar essas questões todas para a nossa audiência. Então, olha, só tenho agradecimentos a te fazer e dizer que, olha, nós vamos precisar de você em breve para voltar aqui para continuarmos explicando esse rolo todo. Facinho, só me convidar que eu estou facinho. Porque assim, eu gosto de debate, eu gosto de debater grandes temas, porque são muito raros os espaços hoje em dia, né? A gente tem muito pouco espaço para a gente debater política num alto nível, sabe? Esse mundo de podcasts e influencers e afins, Deus me livre. Então, assim, espaços políticos são extremamente... tem que ser valorizados, né? Eu sou de uma tradição política que antigamente a gente vendia jornal, tá? Quando eles estão falando de manter, eu até vou colaborar mais com o espaço. Eu sou de uma geração, e eu digo isso, comecei a militar com 15 anos, que a gente botava o jornalzinho da corrente política debaixo do braço e vendia por aí, para sustentar a corrente política. Eu sou dessa escola. Então, foi aí que eu comecei a escola, então acho que a gente tem que valorizar muito esses espaços. Os espaços nossos, a gente precisa valorizar muito. Não tem mais que vender jornalzinho, mas fica como aprendizado para nossa própria... A gente tem necessidade real de ter as nossas mídias. Exato. Então, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo tempo, pelo conhecimento que você compartilhou com todos nós. Maravilhosa essa entrevista. E você que está conosco, né? Novamente eu pedi, curte e compartilha, porque você não vai encontrar esse tipo de temática, de assunto em outro local, só na mídia progressista da qual nós somos parte. E, claro, para a gente continuar existindo, a gente precisa da sua colaboração. Então, de novo, eu vou pedir, né, para vocês contribuírem com a quantia que puderem com o Coletivo Alvorada. E a chave do nosso Pix é alvoradacoletivo@gmail.com. Repetindo, alvoradacoletivo@gmail.com. Marcelo, agora a gente vai para uma segunda parte do programa, que é curtinha, que é um balanço que o coletivo fez na semana que passou e o que vem pela frente. Eu te pergunto, se você quiser ficar, é prazer e honra para nós. Se você precisar de sair, também fique à vontade. Estamos aí, papo de política comigo mesmo, vamos aí. Então, vamos lá. Então, vou pedir a Alexandra Badaró, produtora técnica do canal, para exibir, né, Alexandra, o material que rolou na semana passada. Olha só, gente, aí é o card do bailão que o Coletivo Alvorada fez no dia 22, ou seja, no domingo, a partir das 18h30, lá na Casa Socialista, e teve um monte de artistas, o Renegado estava lá, palco aberto, comemorando a prisão do Bolsonaro. A prisão no sentido de ele estava em prisão domiciliar, na mansão dele, lá em Brasília, e depois, né, daquela, como é que eu chamo, presepada, sei lá o quê, de tentar tirar a tornozeleira, ele evoluiu para a prisão preventiva, aí na Polícia Federal em Brasília, onde, me parece que a partir de amanhã, ele já começa a cumprir efetivamente a pena dele, porque eu vi que o ministro Alexandre de Moraes já encerrou o processo, não cabe mais nenhum tipo de recurso, e as tentativas eram nitidamente para protelar, e ele cortou o embalo. Então, a partir de amanhã, Bolsonaro já começa a cumprir o primeiro dia dos 27 anos e 3 meses
Aqui ele foi condenado e nesse momento, ele vai cumprir na Polícia Federal em Brasília. Então, está aí o card, né? E o pessoal adorou, e a festa foi muito, muito, muito animada. Na sequência, né, vou pedir a Alexandra para exibir o outro material. Olha só, no dia 20, que era a véspera do Dia da Consciência Negra, né, o deputado Renato Freitas, do PT de Curitiba, do Paraná, né, ele foi alvo de um ataque absolutamente racista. Ele estava saindo de uma consulta com sua esposa, que está grávida, e ele estava andando pela rua e, de repente, ele foi abordado por duas figuras do MBL que o provocaram, o insultaram, o agrediram verbalmente, naquele esquema que fizeram com o deputado Glauber Braga, do PSOL, no Congresso. Eles vão lá, vão para cima da pessoa, irritam a pessoa, fazem a pessoa perder praticamente a cabeça, e depois dizem que eles que estavam agredindo, no caso, os do MBL, são os que foram agredidos, né? E o deputado Renato de Freitas se defendeu, claro, né? E a situação, assim, ele se livrou enfim, do ataque racista, mas o agressor imediatamente entrou com um pedido de cassação junto à Assembleia Legislativa do Paraná, argumentando que ele faltou o decoro, aquele lero-lero que a gente conhece, que essa turma da extrema-direita adora utilizar. Então, o coletivo, né, hipotecou imediatamente toda a solidariedade ao deputado Renato Freitas, porque, além de um ataque racista, foi uma coisa muito premeditada, porque na véspera do 21 de novembro, que pela primeira vez é feriado nacional em todo o país, né? Então, essa foi uma atuação assim, em cima da hora do coletivo Alvorada, né? Quem mais, Alexandre, que nós temos? Bom, aqui é um convite. Eu falei de coisas para trás, agora vou falar de coisas para frente, né? Como vocês sabem, a gente divulga eventos, né, de parceiros, de amigos, enfim, de pessoas e entidades que estão aí na luta por um Brasil mais justo, democrático, menos desigual e, claro, que no mês da consciência negra, sem racismo. Então, amanhã, no Espaço à Margem, aqui em Belo Horizonte, o Espaço Cultural à Margem, dentro da programação Novembro Negro e dentro do Clube de Leitura de Poesia, vai ter uma homenagem ao Adão Ventura, poeta, jornalista, escritor, já falecido, né? E um dos principais nomes da literatura mineira e brasileira, especialmente da poesia. Então, essa homenagem vai ser uma discussão sobre a obra dele, leitura de poemas dele também, que tem a mediação da Gilda Alves e do Christian Coelho. Tá? Então, é uma atividade imperdível amanhã, quarta-feira, dia 26, às 19 horas, no Centro Cultural à Margem, que fica na Rua Itapecerica 848, no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. E a gente tem ainda um outro evento dentro do próprio Espaço Cultural à Margem e dentro do Novembro Negro, esse já na sexta-feira, também às 19 horas, que é a celebração à Conceição Evaristo. É uma celebração de aniversário, então tem sarau com duas especialistas na obra da Conceição Evaristo, que são a Rosália Diego e a Adriana Garcia. Então, também é enfim, um evento imperdível, para o qual todos vocês que estão conosco estão convidados. E mais ainda, eu sugiro que vocês convidem também outras pessoas, porque esses dois eventos são muito, muito, muito ricos e é um momento importante, não só de consciência, mas também de confraternização.
né? E a gente está precisando muito disso. Então é isso, gente. Os convites que eu tinha para fazer essa semana, as prestações de conta também. Pena, Marcelo, você não está em Belo Horizonte para ir também nesses eventos. Pois né? Então a gente podia pensar, eu devo lançar outro livro agora, ano que vem, né? A gente fazer uma atividade mais robusta, de repente no FMG. O que você acha? A gente podia... Podemos sim, podemos. Vamos fazer no FMG, porque assim, eu fiz de sindicato, que é legal, que é importante, mas assim, um horário sindical é diferente do horário da universidade, né? A gente podia pensar em casar alguma atividade, eu faria os bancários e faria o FMG, ou de manhã ou à noite. Vamos construir isso, acho que é legal. Vamos sim, eu acho uma boa sim, vamos sim. Porque a universidade é o ambiente propício para falar de China, né? Você está em que área lá no FMG? Eu sou do jornalismo, comunicação social. Bom, aí a gente deve conhecer gente lá, a gente pode fazer na economia. Dá para a gente pegar, fazer uma coisa envolvendo várias áreas, né? Acho que vamos fazer isso, vamos construir ano que vem isso. Vamos sim, tranquilo. Aí eu fico com mais campo a BH, a gente pode pensar em algumas programações, de repente, no FMG, algum outro espaço político mais amplo, a gente fica lá 2 dias em BH, a gente faz. Fico à disposição de vocês. Combinado, ótimo, fechado. Fechado então. Então tá, vamos embora, deixar vocês à vontade aí. Falou, obrigada, viu, pela presença. Estou à disposição, quando quiser é só me chamar, estou presente sempre. Estamos em contato. Tchau, tchau. Tchau, deixa aqui. Bom, agora então nós vamos fechar o programa, né, gente? E vocês sabem que esse programa não teria existido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró. Esse programa também não teria acontecido sem a produção executiva do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é uma ação coletivo Alvorada. Gente, beijo para todo mundo, curtam, compartilhem, façam com que a gente chegue mais longe, tenha pés e asas e braços para ir mais longe, né? Porque essa entrevista foi muito bacana mesmo. Beijo, gente. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.